Você já precisou arredondar números no Excel e ficou um pouco perdido sem saber como fazer? Pois é, arredondar é muito simples e muito fácil, mas às vezes a gente pode se perder, não tem problema. É por isso que eu tô aqui para mostrar para você, sem segredos, fácil e rápido como arredondar um número no Excel. Bora lá! A verdade é que a gente tem diversas formas de arredondar um número aqui dentro do Excel, tá? E eu vou mostrar cada uma dessas formas para você e eu tenho certeza que você ainda vai descobrir uma função que você não sabia. Fica comigo até o final que você vai ver. Olha só, a primeira função mais utilizada é a arred, que é o arredondar comum, né? Aquele arredondar que utiliza as regras da matemática para arredondar um número, tá? E aí, ele arredonda na quantidade de dígitos que você quer. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 12,5768. Se eu fosse arredondar, por exemplo, para duas casas, então ele teria que arredondar para 12,58 ao invés de 57, porque o 6 é maior do que 5, né? Porque o mínimo é 5. Se for até 5, é para baixo, de 5 para cima é para cima que se arredonda, né? Então, essa é a regra da matemática. E a função arred utiliza essa regra para arredondar números. Vamos ver se é verdade? A arred, abre parênteses. Primeiramente, a gente seleciona o número. Então, vou marcar ali a célula que tem o meu número. Ponto e vírgula, o número de dígitos. Eu posso digitar o número 2 aqui, por exemplo, que é a quantidade de dígitos que eu quero. Ou eu posso deixar essa informação também em uma outra célula e utilizar ela para quando eu quiser alterar, eu altero uma única célula e alterar diversas funções ao mesmo tempo. Isso não tem problema, tá? Você pode usar uma referência ali também. Mas eu vou colocar aqui 2 para exemplificar. Coloquei aqui, olha lá, 12,58, porque o 6 é maior do que 5, né? E até 5 é para baixo, de 5 para cima é para cima, certo? Então, essa é a regra de arredondamento e a função arred funciona desse jeito. Só que acontece que pode ter vezes que você quer arredondar para baixo, independente da regra matemática que estiver seguindo. Como, por exemplo, aqui, 35, 98, 64. Se eu for arredondar aqui, o 6, novamente, vai subir, né? O 98 vai virar 9, então ficaria 35,99. Só que se a gente usar a função igual arredondar para baixo, ele vai ficar no 8. Ele não vai subir para o 9, porque ele está arredondando para baixo. Independente da regra, ele arredonda para baixo, tá? Então, você utiliza aqui, ó, arredondar ponto para ponto baixo. E os argumentos são iguais. O número e o número de dígitos, que eu quero 2. 35,98. Então, ele ficou realmente para baixo, mesmo a regra da matemática dizendo que tem que ser para cima. E o mesmo acontece para o arredondar para cima. Arredondar para cima. Ele força o número a arredondar para cima, mesmo que na regra da matemática ele tenha que arredondar para baixo, como é o caso aqui. 38,7427, ele tem que arredondar para baixo, porque depois do 4 tem o número 2, e o 2 é menor do que 5, então ele arredonda para baixo. Só que eu quero arredondar para cima, então eu utilizo essa função, ele vai forçar o 4 a virar 5, tá? Então, olha lá, vamos ver? 38,75. Então, é assim que funciona esse arredondar para baixo e arredondar para cima. Pode ter ocasiões que você não quer utilizar a regra da matemática, você quer sempre arredondar para baixo ou sempre arredondar para cima. Então, você pode utilizar essas duas funções. O que mais que a gente pode arredondar? Por exemplo, se eu quiser arredondar um número que tem, né, casas decimais para um número inteiro, por exemplo, a gente, ao invés de usar o arred e colocar número de dígito 0, a gente pode simplesmente usar a função int. Int
e selecionar o número. A diferença de se utilizar a função int ou o arred, vou até colocar aqui do lado de observação, o arred e o número de dígitos 0. A diferença entre eles é que na função int eu vou pegar um número inteiro daquele número. Independente da continuidade aqui, ó, do 5, né? Naquela hora eu falei que do 5 até o 5 para baixo, ia para baixo, desculpa. Do 5 já conta para cima, tá? Foi um pequeno equívoco meu. Mas a gente já descobriu aqui o meu erro, eu já me corrigi. Então, 49,51 ele teria que arredondar para cima, porque o 5 já é, né, arredondar para cima. Então, ele viraria 50. Só que na função int, não. Na função int, ele pega, de fato, o número inteiro que tem ali naquele conjunto de número inteiro e número decimal, tá? Então, ele extrai o número inteiro de um número. Então, essa é a diferença entre usar o int e o arred. Então, dependendo do caso, você pode precisar do int, dependendo do caso, você pode precisar do arred, tá? E aí, a gente tem o último aqui, a última possibilidade de arredondamento, que é o arred multi-b-match. É um nome, né, muito louco aqui, que eu não sei que traduzir esse nome aqui. Mas essa função, ela tem o seguinte objetivo, olha só. Arredonda um número para baixo para o inteiro mais próximo ou para o próximo múltiplo significativo. O que quer dizer isso? Às vezes eu tenho um número, que é o primeiro argumento aqui que ele pede, já é o número. E eu não quero que esse número seja arredondado para aquele número que ele está. Por exemplo, eu não quero que ele fique 83. E eu também não quero que ele suba, eu não quero que ele fique 84. Eu não quero arredondar para esse número 3, 4. Eu quero arredondar, por exemplo, para um múltiplo de 5, o mais próximo múltiplo de 5 dele, tá? Então, o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui na opção significância o número 5. Então, ele vai arredondar esse número para o mais próximo múltiplo de 5, tá? Vamos ver qual que vai ficar. 83, vamos ver? Ficou 80. Então, é o menor mais próximo, tá? Então, o 80 é múltiplo de 5. Ele não arredondou para 85, ele arredondou para 83, que é o mais próximo, o menor mais próximo múltiplo da significância que você colocou. Ficou confuso? Não tem problema, vamos fazer de novo. Arred multi-b-match. A gente coloca o número e a gente coloca a significância. O que é a significância? É o múltiplo que eu quero mais próximo. Então, se eu quero que o valor seja arredondado para múltiplos de 5, eu coloco 5. Se eu quero múltiplos de 10, eu coloco 10. Se eu quero múltiplos de 4, por exemplo, eu posso colocar o número 4. Então, eu posso simplesmente aqui utilizar qualquer número para indicar o múltiplo que eu quero, tá? Então, aqui eu vou usar o mesmo exemplo do de 5. Só que agora ele é um número negativo. Ele sempre arredonda para o menor mais próximo. O menor mais próximo múltiplo de 5 de 83 é o 85, porque 85 é menor que 83, tá? Mas aí a gente consegue editar essa resposta aqui. Nos meus testes eu consegui editar apenas na função no negativo, utilizando esse último argumento que é o modo. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1, deixa eu só conferir. Isso, o menos 1 indica que, na verdade, eu quero chegar mais próximo do zero. Eu quero arredondar para o que está mais próximo a zero. E o que está mais próximo do zero, no caso, é o 80, porque ele é negativo, tá? Então, ele sempre arredonda para o mais próximo do zero. Se eu colocar um número negativo.
E se eu deixar ali em branco, ele vai arredondar para o menor número, tá? Então, aqui quando você está no positivo, ele não tem diferença de se utilizar esse modo. Mas aqui no número negativo, ele tem essa diferenciação. Se você utilizar o -1 aqui nesse argumento, ele arredonda para mais próximo do zero, ao invés de ser para o menor, tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Você conhecia essa última função aí que eu mostrei? Deixa aí nos comentários, conta para mim se você já conhecia e se você já precisou utilizar isso. Por incrível que pareça, eu sim já precisei utilizar essa função, é por isso que eu conheço ela e eu tive que procurar por alguma coisa que fazia isso, porque ninguém fala sobre essa função. Então, realmente é uma função que pode sim vir a ser útil. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário também, se você está gostando da aula, se ficou com alguma dúvida, que eu com certeza vou te responder assim que possível. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.